Lula afirmou em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV no domingo 28 que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. Na sequência, o petista voltou a citar o aprendizado que recebeu de sua mãe sobre gastos. Vamos acompanhar. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. Poucas horas após o pronunciamento de Lula, o Banco Central apontou que o déficit das contas públicas mais do que dobrou na comparação com o ano passado. De acordo com a autarquia, somente no primeiro semestre do ano, o déficit primário, gasto acima da arrecadação, desconsiderados os juros, ficou em 43,4 bilhões de reais, ou 0,78% do PIB. Os números incluem, além das contas do governo federal, as de estados, municípios e empresas estatais. Rodrigo Oliveira, diretamente de Ribeirão Preto. Salve, salve, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Você escreveu com esse insight muito antenado aí nos fatos a respeito desse conselho da mãe que o Lula disse ter recebido. No entanto, logo depois veio uma notícia que mostra que ele não o seguiu. O que você avalia? Eu vou falar isso em castelhano, como diria o meu pai, né, em homenagem à Venezuela e todas essas atrapalhadas que a gente viu no fim de semana, que a Dona Lindu deve estar com o coração partido, né, coitada. Ensinou para o filho que não deve gastar mais do que ganha e o filho não tem ouvido uma palavra sequer, né? Se você pegar aí essa do semestre, se você pegou essa conta do semestre, 43,4 bilhões de déficit, mais do que o dobro do ano passado, e o maior rombo no resultado primário do setor público desde 2020, é a pandemia. E aí é uma conta que a gente não consegue nem fazer. Naquela época chegou a mais de 400 bi o déficit. Mas o fato é o seguinte, quando o governo não consegue arrecadar o bastante e continua gastando mais do que deve, só tem uma solução que o pessoal aí em casa, todo mundo conhece, né? Se você gasta mais do que você tem, você está contraindo dívida. E a dívida brasileira continua subindo. Vocês vão lembrar que lá no começo, quando o Haddad assumiu, antes de virar o Tachad, ele falava que a gente ia conseguir diminuir a dívida pública brasileira e etc. e tal, e ela passou de 71,7% do PIB em dezembro de 2022 para 78,8% do PIB agora. Então, Dona Lindu, coitada, deve estar chateada com o filho pródigo, o presidente da República, que, como eu sempre digo, fala uma coisa e faz outra. Ô Rodrigo, mas será que a interpretação que o Lula deu para essa sugestão não foi, olha, não se deve gastar mais do que o que se tem, mas se o dinheiro for dos outros, tudo bem? Será que não foi assim que ele entendeu? Eu acho que a mãe não disse isso, o conselho materno é aquele que vem redondinho, mas a interpretação de político populista eu desconfio bastante dela. Então, pode ser que tenha isso, né? As pessoas, né, ouvem o que elas querem, né? Eu tenho certeza que Dona Lindu não faria isso. A mulher que criou aí, agricultora, criou 12 filhos, né? O Lula, entre eles, deve ter dado um trabalho danado. Então, acredito que ela era muito consciente para poder fazer todo esse pessoal crescer e progredir e conseguir sobreviver aí pelo tempo que sobreviveram. E qual é a sua expectativa para essa relação entre o Lula e o Banco Central? Ela vai continuar tensa diante dessa falta de responsabilidade fiscal, pelo menos até aqui? Deve continuar tensa, sim, Felipe. Na quarta-feira, inclusive, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, termina uma nova reunião aí que começa amanhã. São 2 dias de reunião do Copom para definir a taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros. Todo mundo, né, o consenso de mercado diz que a taxa vai ficar em 10,50, mas os investidores já precificam hoje na curva, que a gente chama de curva futura de juros, pelo menos mais 1 ponto percentual na Selic até o fim do ano. E por que isso, né? Em função desse problema fiscal. Há um problema fiscal que tem desequilibrado, né, as contas públicas, como a gente estava falando, e isso faz com que a pessoa que empresta, que é o governo, para tomar dívida, né, está pegando emprestado, vá ter que pagar juros mais altos para aquele que empresta.
Se eu vou emprestar para alguém que está muito endividado e cada vez está mais endividado, eu vou começar a botar as barbas de molho, e aí no mercado isso tem nome, é juro, e aí a taxa de juros acaba subindo. Assim sendo, o Banco Central deve vir na quarta-feira com um comunicado um pouco mais duro, indicando que está atento a essas movimentações fiscais. É uma coisa que o Banco Central tem evitado para não escalar muito essa má relação com o governo, mas não vai ter como fugir nessa quarta-feira, e o comunicado que sai lá para 6h30 de quarta-feira deve ser mais duro e deve indicar uma preocupação com as contas públicas, o que deve deixar o nosso querido presidente Lula bastante chateado. Não mais que Dona Lindu. Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, diretamente de Ribeirão Preto, nosso Mr. R. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Felipe. Até mais. Agora, só complementando essa pauta, Graeb, surpreendendo aqui você rapidamente, mas é apenas um comentário rápido, porque é uma declaração tão ridícula, eu tenho que dizer com todas as letras, que a gente não pode deixar de mencionar. O Lula disse que o Brasil se reencontrou com a civilização. Quer dizer, quando ele não está no poder, o Brasil não é civilizado, ele não faz parte da civilização. Você quer tentar traduzir o que significa isso? Que civilização é essa da qual o Lula está falando, Graeme? Eu não conheço essa língua, Felipe. Eu sou incapaz de traduzir essa ideia. O que eu observo sobre esse pronunciamento do Lula é que o PSDB fez muito bem de anunciar que vai questionar a realização desse pronunciamento. Verdade. Porque normalmente, quando o presidente da República vai para a televisão, convoca uma rede nacional de rádio e TV, ele tem alguma coisa importante para dizer. O Lula fez propaganda do próprio governo, sob o rótulo de uma prestação de contas. 1 ano e meio do governo. Não é nem uma data absolutamente redonda, né? É de 2 anos, sei lá qual seria. Não faz mas o menor sentido, exceto a proximidade das eleições municipais, exceto a necessidade do Lula de continuar tentando deter a corrosão da sua popularidade. Melhorou um pouco nos últimos tempos, né? Então ele está querendo aí ver se puxa um pouquinho mais de brasa para sua sardinha. Mas não há explicação plausível nem para o que o Lula disse sobre economia, nem para essa ideia absurda de que ele representa a democracia, ele representa a civilização. O Lula, como a gente vai ver no resto do programa, né, na verdade tem essa mania terrível de se aliar com o que há de pior no mundo, não é, Felipe? Exatamente, e era disso que eu estava lembrando da Teixeira muito rapidamente, porque o Graeb falou da falta de motivo específico. Quando a gente vê os pronunciamentos aí de lideranças internacionais, a gente vê, por exemplo, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, depois de um bombardeio russo. O Benjamin Netanyahu, como a gente viu, aliás, nesse sábado, depois de um bombardeio de um grupo terrorista. Nesse caso, do Hezbollah ali no norte de Israel, e a gente vai aprofundar essa questão. Me lembro de discursos de vários presidentes quando chegou a pandemia no país, e de primeiro-ministros, evidentemente. Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, fez um pronunciamento em tom solene, bem diferente do que Jair Bolsonaro fez aqui no Brasil. Agora, um ano e meio de governo, peraí, deixa eu dizer tudo que eu estou fazendo aqui, que eu acho legal, que é para a população acreditar e aumentar a minha popularidade, aí não dá, né? Você lembrou aí de chefes de governo de países civilizados, né? Mas se você pegar outros exemplos, tipo, tem o Maduro, né? Ditador, ele fica o tempo inteiro, se precisar, se deixar 2 horas falando só sobre ele, né? As coisas que ele fez. Você está sendo generoso, né? Porque a escola Chaves, que é Hugo Chávez, ele ficava o dia inteiro na TV, eram horas e horas de discurso. Acho até que entrou pro Guinness aí com de maior discurso mais longo, né? De um chefe de Estado. Deve ser do Fidel, será que não? O Fidel já não passou 37 horas fazendo discurso? Era alguma coisa assim, né? Ou pelo menos umas 4, né? O nosso programa é bem mais dinâmico do que isso, mas complete. Não, mas é isso. Eu acho que, se bem que eu vou falar, eu estava até esperando sair alguma coisa da eleição da Venezuela. Quando o Lula entrou falando, eu falei assim, putz, mas só falta ele apoiar já de antemão a eleição na Venezuela, né? Então eu acho até que não foi tão ruim, sabe? Para mim, passou ali batido. Quando você espera o pior do pior, né? Às vezes
pode achar até razoável, mas não era o caso, né? Não tinha motivo, e a oposição faz bem em futucar.